Boa noite. Boa noite, fraco. Boa noite. Isso. Salão quase lotado. Tem que ter um boa noite forte, né? Depois de um dia de trabalho, de correria, estamos na casa de paz e amor. E um boa noite fraterno aos amigos que estão acompanhando pelo Facebook também. Que tenhamos todos nós uma noite de paz, de amor, de bênçãos. Que possamos sair daqui levando conosco mais um aprendizado do Evangelho da noite. Vamos para os pequenos avisos, desligar os celulares e vamos nos ligar com Jesus. Ainda dá tempo de ver quem está com o celular aí ligado, né? Porque na hora do palestrante das vibrações pode ser que ele toque. Continua a campanha das cestas básicas. São 350 cestas básicas ao mês que são distribuídas às famílias regularmente cadastradas por todo o processo da assistência social da nossa casa. Aqueles que quiserem ajudar em din-din, só passar na livraria, fala que é uma doação para assistência social. Lá também deve ter o Pix, fica bem mais fácil poder ajudar, ok? Precisamos muito da ajuda de todos vocês para manter a casa de paz e amor. Sempre falo, nós não temos nenhuma ajuda governamental. E não é fácil, viu? Eu e esse jovem que vai falar hoje, aí o Rodrigo, fazemos parte do conselho. Todo mês a gente está lá debruçado nas contas, né? Acaba dando certo, bastante pedidos, mas é assim. Nossa casa, a gente agradece a todos vocês que de uma forma ou de outra sempre estão colaborando, ajudando ao nosso Paz e Amor em Jesus. Não esqueçam de acessar o site do Paz e Amor, tem todas as informações da Caspage e da Crepade, as outras duas casas que nós temos lá nos extremos leste, Ferraz e Guaianazes. Puxa vida, deu um branco. E eu estava falando de Guaianazes hoje. Então, nós temos as nossas casas lá, que mantêm Guaianazes, as famílias. É o mesmo molde do Paz e Amor. E a Crepade é a casa que nós temos os dependentes químicos. Ok? Conheçam, dá uma verificada lá no site, se despertar interesse de vocês. Todo o trabalho, tudo que é realizado está lá. Aliás, um trabalho intenso, viu, das duas casas. A nossa programação de hoje vai ser da seguinte forma. A Fátima Reis vai fazer a leitura da mensagem, Evangelho, substituir a companheira que está no trabalho. As vibrações e prece final é que nosso querido ancião José Tadeu Borsato, depois ele vai brigar comigo, Aqui é um carinho um com o outro, sabe? Nós nos amamos. Ele me chama de vô, me dá uns adjetivos, eu brinco com ele também, né? Somos amigos. Isso que é gostoso, né? Termos essa amizade. E as vibrações hoje, deixar vir a mim os pequeninos. Nós temos nosso querido Rodrigo Motoique Aguiar. O Rodrigo faz parte de diversos trabalhos da Casa de Paz e Amor. Recordávamos agora, né? Quando o Rodrigo chegou à mocidade, né? Tão jovem, lá atrás. Tempos bons, né, Rodrigo? E, puxa vida, e é uma amizade tão gostosa. Rodrigo também, desde a mocidade, atende os nossos pedidos para as palestras, né? Que coisa boa, né? Ter aquele jovem lá de trás e continuou, persistiu e continua seu trabalho na nossa casa. Isso é importante para os jovens. Então nós vamos
Para as mensagens, Fátima Reis, por gentileza. Uma noite de muita paz, muita luz, serenidade para todos nós. Boa noite a todos. Do livro Folhas de Outono, por Francisco do Espírito Santo Neto, Espírito de Hamed. A consciência cósmica leva em conta a imensa diversidade dos níveis de amadurecimento dos seres humanos. Portanto, seu juízo é sempre proporcional ao estágio evolutivo que se possui. Deixai vir a mim os pequeninos, capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Está lá em Mateus. Então lhe apresentaram os meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que vendo Jesus levou muito a mal e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. E assim, irmãos, nesse clima maravilhoso, nos concentrando em Deus, nosso Pai maior, Jesus, nosso mestre, irmão, amigo, aos mentores da Casa de Paz e Amor em Jesus, pedimos que orientem a palestra do Rodrigo, que ela entre pelos nossos ouvidos e encante, toque e more em nossos corações. Com a graça de Deus, com a graça de Jesus, que assim seja. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz e possa, na noite de hoje, mais uma vez, orientar as minhas palavras. É uma alegria, como eu dizia, né, estar aqui, até porque de terça-feira eu estou lá em cima, né? Então, poder vir para cá, a gente tem que se dividir. Então, é muito bom poder estar aqui novamente com vocês. E o tema de hoje é um capítulo do Evangelho que eu gosto demais. Ele traz, no meu entender, uma mensagem muito importante, mas que muitas vezes é tida como uma coisa meio, né, simples demais. Mas a gente vai ver que não é tão simples assim. Deixai vir a mim os pequeninos. Jesus faz uma afirmação muito forte quando são apresentadas as crianças para que ele abençoasse. Os discípulos vamos imaginar, né, naquela época, aquela multidão, aquela cheia de gente, tentando proteger o mestre que estava ali, envolto de tanta gente, e ainda as pessoas queriam que as crianças fossem até ele para que ele abençoasse. Então os discípulos meio que tentaram barrar. Olha, cada uma, né? Tentaram barrar as crianças de chegarem perto de Jesus, e Jesus não gostou nada, nadinha. Ele diz: bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. E mais, ele diz que, em verdade, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E aí a gente fica se perguntando, né? Como podemos receber o reino de Deus como crianças? E essa é uma reflexão bastante profunda. O Domingo sabe que a gente podia ficar aqui até umas 10, 11 horas da noite, mas ele pediu, termina no horário hoje, tal. Então, a gente vai fazer uma versão resumida, mostrando para a gente que não é tão simples assim receber o reino de Deus como crianças. Porque normalmente nós nos comportamos mais como adolescentes, muitas vezes rebeldes,
do que como as verdadeiras crianças que Jesus propõe para a gente nessa passagem. Então, o que são crianças? Obviamente, quando nós falamos a respeito do que são crianças, e aqui nós temos algumas, meu filho inclusive está aí e tal, aqui muita gente tem filho, tem neto, tem sobrinho. É fácil para nós imaginarmos o que são crianças, mas vamos trazer aqui alguns conceitos interessantes. Primeira coisa, sabemos que crianças nada mais são do que espíritos reencarnados. Espíritos assim como nós, criados por Deus. Temporariamente, numa situação de infância material. Basicamente começa por aí. Não são, por isso mesmo, tábulas rasas, como muito se acreditava há muito tempo atrás, né? Uma página em branco, em que nós vamos poder escrever, né, novas palavras, novas regras, novos direcionamentos. Óbvio, a educação é importantíssima e deve prevalecer para o direcionamento da criança. Mas nós temos de lembrar que são espíritos reencarnados, que trazem as suas bagagens, trazem as suas vivências, trazem não só virtudes, como também vícios, que precisam ser bem direcionados. Porque viveram, obviamente, inúmeras experiências, assim como nós, assim como cada um de nós. E como eu disse, trazem então vícios e virtudes. É importante que através da educação, através da responsabilidade que Deus coloca nas mãos daqueles que orientam os passos da criança, possamos então contribuir para o crescimento desses espíritos, para a evolução desses seres, se tornando assim espíritos melhores, espíritos mais evoluídos, que possam galgar novos degraus no caminho da evolução. Mas sabemos também que normalmente as crianças que acabam sendo trazidas para as nossas famílias, para os nossos agrupamentos, para a nossa responsabilidade, são espíritos com os quais trazemos vínculos de expiação e de provas. É na família, segundo Kardec, que nos é proporcionada a oportunidade maior de resgatar inúmeros problemas e aprendizados que deixamos lá atrás com espíritos que talvez tenhamos tido muito afeto, mas às vezes também muitas dissensões. Ou seja, não é tão simples assim encarar a criança, porque são filhos de Deus assim como nós. Temos temporariamente a responsabilidade de orientá-los. Estava falando do seu filho, não é? Exatamente isso. Mas são espíritos, filhos de Deus. E se são filhos de Deus, precisamos também confiar no cuidado divino. Porque chega um momento em que o nosso cuidado não é mais nem solicitado e nem suficiente. E aí, como filhos de Deus, eles também vão estar amparados pela paternidade divina, né? Por todo o amor do Criador para com eles, assim como nós. E é por isso que nos traz esse papel de responsabilidade tão grande em relação ao que é uma criança. Mas além disso, obviamente, Jesus não estava se referindo a esses aspectos que eu falei até agora. Quando ele fala de deixar vir a mim os pequeninos, porque o reino de Deus é para aqueles que se lhes assemelham,
Ele não estava falando sobre isso que eu falei até agora. Até porque, obviamente, as crianças não são seres puros. Claro que não. Olha aqui o que eu coloquei até agora. São espíritos, muitas vezes, endividados assim como nós. Endividados com as leis eternas. Carentes de aprendizado. Muitas vezes, inclusive, endividados e carentes de aprendizado conosco mesmo. Então, por que Jesus colocaria a criança como um exemplo de pureza? E, aliás, esse é o capítulo 8, que fala da pureza de coração. Bem-aventurados os que têm puro coração. Por que, então, Jesus utiliza a criança como exemplo? Por algo muito interessante. Basicamente, porque a criança, quando nasce, na sua configuração física, proporciona ao espírito uma, vamos dizer, né, uma configuração básica. Sabe, o celular, o computador que vem com aquela configuração básica? A configuração básica da criança traz naturalmente empatia. Existem inúmeros estudos da psicologia e da psicopedagogia que mostram que bebês, sabe bebê de colo? Bebê de colo já apresenta empatia para com as demais pessoas e outros bebês. Se de alguma forma uma criança pequena percebe o sofrimento do outro, isso impacta nela mesma. A criança traz em si, então, naturalmente, essa capacidade de sentir empatia. A criança traz naturalmente a busca pelo amor. Sem o amor, mínimo que seja, um bebê humano não sobrevive. Você pega o bebê de um cachorro, né, um cachorrinho, de um gatinho, de um bichinho, da maioria dos animais, maioria, não todos, da maioria dos animais do reino material, eles meio que se viram sozinhos. Já nasce andando, já vai lá, procura a mãe para mamar. Um bebê humano faz isso? Um bebê humano deixado sozinho vem a perecer. Então é natural que a criança, que o bebê procure o afeto, procure o cuidado. E Deus é tão maravilhoso nas suas leis que faz com que nós também, enquanto adultos responsáveis por crianças, também busquemos, óbvio, na maioria dos casos, né, naquilo que a gente pode ter como o comportamento normal, existem variações, infelizmente, mas buscamos dar afeto, buscamos abraçar, buscamos beijar, buscamos cheirar, buscamos, né, apertar, morder a bochechinha. É ou não é? De leve, claro. Mas todo esse carinho é natural a busca da criança e também, normalmente, a proporcionar isso a partir dos cuidadores. Uma criança geralmente tem confiança ilimitada nos seus cuidadores. Não é à toa que é exatamente por isso que existem abusos. Infelizmente. Porque a criança confia ilimitadamente naqueles que cuidam dela. Você já pegou uma criança de um lugar alto e falou, vem, pula? Ela pula. Se ela achasse que você não fosse pegar, ela não pulava, mas ela pula. Em geral. Então a criança possui, naturalmente, confiança ilimitada naqueles que são seus cuidadores. A criança possui, geralmente,
capacidade de perdão. Quando vai crescendo mais, isso vai se perdendo, porque o mundo vai mostrando que às vezes a situação não é tão simples. Mas crianças pequenas, normalmente, mesmo que se desentendam, daqui 5 minutos estão brincando de novo. Você não vê criança sofrendo por mágoa. Criança pequenininha. Crianças maiores, normalmente, vão aprendendo, olha que coisa interessante, vão aprendendo, muitas vezes até dentro do ambiente familiar, a não perdoar, a não tolerar, a não aceitar, a não dividir. Embora a gente saiba que, até por uma questão de sobrevivência, o cérebro de uma criança pequena, geralmente, apresenta um certo comportamento egoísta, porque é até por uma questão de autopreservação. Mas, no geral, isso não quer dizer que a criança tenha raiva, no sentido de mágoa, no sentido de maldade em relação a qualquer outra pessoa. Então, naturalmente, a criança traz, no seu sistema operacional básico, a capacidade do perdão. E por isso também a ausência de maldade. Criança não tem maldade, criança pequena não tem maldade. Ah, eu vou fazer o mal pelo mal. Óbvio, volto a dizer, quando nós estamos falando aqui daquilo que é o normal da maioria das pessoas, da maioria das crianças. A gente sabe que existem situações onde problemas que não sem motivo, né, olhando aí para as bagagens espirituais de cada um dos reencarnantes, trazem no seu psiquismo determinadas tendências. Mas, no geral, uma criança não tem maldade de fazer o mal pelo mal. Acaba aprendendo, sim, ao longo da própria infância, na escola, por exemplo, com o bullying, a fazer o mal, a prejudicar os amigos. Mas, no geral, criança pequena não tem isso. E tem vários estudos que a gente pode apresentar aqui que mostram uma situação como essa. Uma criança pequena, ela tem foco apenas em uma coisa na vida dela: absorver e aprender. Para uma criança, o mundo não passa de uma grande oportunidade de absorver tudo. A criança põe tudo na boca, porque é com a boca, é com o paladar, é com a sua boquinha, que obviamente é o seu sentido mais aguçado quando nasce, que ela explora o mundo. Ela quer morder, ela quer trazer o mundo para dentro de si. Ela tem ânsia de aprendizado e de crescimento, de conhecer, de repetir os padrões que ela vê ao redor dela e repete. A gente sabe que repete. A criança naturalmente anseia por experiências, mas também por aprender limites. Porque são os limites que vão ajudá-la a se preservar e a continuar aprendendo. É importante que saibamos colocar limites. Hoje em dia, a gente vê muito esse papo, né? Dentro do espiritualismo e do espiritismo. Ah, mas as crianças, cristal, criança índigo, criança isso, criança aquilo. E você vê que a pessoa não coloca limite. Não, tudo bem, a gente sabe que tem crianças nascendo que são espíritos talvez um pouco melhores do que nós. É natural que seja assim. É assim que a evolução se dá. Mas esses espíritos também precisam de educação, também precisam de limites, também precisam de direcionamento. Então a criança anseia por isso, para o seu próprio aprimoramento. Enfim, por tudo isso aqui, é que Jesus coloca a criança como uma verdadeira imagem daquilo que representa a pureza necessária para a compreensão do que seja o reino de Deus. São essas características a que Jesus estava se referindo, efetivamente. São essas as características que nós precisamos buscar em nós. Será que é tão simples? Será que é fácil?
Vamos ver. Toda impureza nos afasta de Deus. Isso é um conceito óbvio. E eu até coloquei aqui, né, essa imagem do óculos sujo, né, porque Jesus coloca que bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Como enxergar aquilo que seja a máxima pureza, trazendo nos olhos ou no coração a própria impureza? Não é à toa que Jesus coloca, inclusive, a parábola do festim de núpcias. Muitas vezes as pessoas acham um absurdo, né? Eu acho muito legal essa parábola, mas as pessoas acham esquisito, né? Poxa, o rei mandou tirar o cara só porque ele não estava com a roupa do casamento, tirou o cara da festa, porque não se preparou adequadamente para estar na festa. Como fazer parte do banquete se você não se preparou? Se traz ainda essas impurezas, como fazer parte do festim? Como ver a Deus ou receber o reino de Deus, quando apegados ainda às paixões e às imperfeições que nos prendem à materialidade? E eu recomendo aqui a leitura do capítulo 2 do Evangelho, no item o ponto de vista. Porque esse item é maravilhoso, ele nos mostra que é possível, enquanto espíritos que somos, viver na materialidade, viver no corpo físico, mas a partir do ponto de vista espiritual. Todo mundo tem conta para pagar, todo mundo tem boleto, tem chefe, tem que pegar metrô, tem que pegar trânsito, tem família, tem mãe, tem pai, tem filho, tem... Tudo bem, todo mundo tem. Mas você não pode esquecer que isso é uma coisa temporária. A sua vida não é isso. A sua vida real é de espírito. E quando você vive a sua vida a partir do ponto de vista de que você é um espírito, você começa já a ficar mais pronto para compreender o que é o reino de Deus como uma criança. Olha o que Jesus coloca numa outra passagem, lá em Mateus capítulo 7, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Bicho, o obsessor da luz azul. Não tem nada mais importante na sua vida, não tem nada mais importante na sua vida do que buscar o reino de Deus. Estou sendo claro aqui. Todo o resto é acessório. Se você não tem isso ainda claro na sua mente, ainda precisa compreender um pouco melhor o que Jesus está trazendo. O que há de mais importante na nossa vida é buscar compreender o que seja o reino de Deus. Todo o resto é acessório. Porque a nossa vida é espiritual, principalmente. Ninguém está aqui menosprezando a experiência material e corporal. Ela é importante, senão você não estava aqui. Mas você tem que viver aqui, lembrando que você vai voltar para lá. Aliás, se tem uma certeza que você pode guardar é essa, né? Todas as outras, você não pode dar certeza nenhuma. Mas que você vai voltar, você vai. Fato. Mas o que é então o reino de Deus? Quando a gente fala do que é o reino de Deus, e buscar o reino de Deus, a gente pensa num lugar assim, né, idílico, lindo, maravilhoso, campo aberto, as nuvens, o sol, o céu. Será que é isso? Será que é esse lugar que a gente tem que buscar? Lá em Mateus capítulo 13, o evangelista nos coloca 6 parábolas de Jesus, que falam, onde Jesus explica o que é o reino de Deus. Jesus fala claramente o que é o reino de Deus. Ele fala na parábola do joio e do trigo, ele fala na parábola do grão de mostarda, ele fala na parábola do fermento,
da rede de pesca, do tesouro escondido e da pérola oculta, ou a pérola de grande valor. São 6 parábolas que ele explica claramente o que vem a ser o reino de Deus. E a gente ainda não compreendeu. O quê? Que o reino de Deus não é um lugar fora. O reino de Deus indica um estado de alma, indica um sentimento de plenitude, que não é um lugar para onde a gente vai. A pessoa fica com medo de, será que eu vou para um umbral? Será que eu vou para nosso lar? Não importa para onde você vai. O que importa é como você está por dentro. Porque como você está por dentro determina onde você vai estar, naturalmente. E você pode estar no pior lugar do mundo e ainda assim estar vivenciando o reino de Deus. Porque é um estado de espírito. Jesus enfatiza a felicidade e a aventura de quem encontra as riquezas espirituais através da transformação pela busca das virtudes. É simplesmente isso. E aí, para encerrar, estou cumprindo o horário. Para encerrar, como então a gente pode, diante de tudo isso, nos colocar no papel de pequeninos, para ter acesso a esse reino de Deus no nosso coração? Primeira coisa, postura de aprendizado, humildade. Bicho, você está aqui para aprender, para evoluir. Você não é a última bolacha do pacote. Você não sabe tudo. Bem longe disso. Nós estamos aqui para aprender. Então nós temos que ter essa postura da criança, de enxergar a vida como uma grande oportunidade, uma grande aula, uma grande escola. A vida é uma escola. Os erros, tanto os nossos quanto os dos outros, são apenas lições. São apenas lições. Quanto tempo nós perdemos por conta de erros, nos lamentando pelos nossos e acusando o outro pelos deles? São apenas lições, são apenas aprendizados. Errou? Vão tentar de novo. Tem um filme muito legal, é uma animação, chama A Família do Futuro, que fala a respeito disso. Depois vocês procuram, parece um filme infantil, porque é uma animação, mas é um filme que adultos deveriam ver. Chama A Família do Futuro. E lá mostra essa postura de que, errou? Errou, que bom, então você aprendeu mais um jeito de não fazer. Vamos tentar outro. É essa a postura de pequenino. Nós aprendemos uns com os outros. Ninguém aprende nada sozinho. Nós aprendemos uns com os outros. Mas a gente acha que é independente, acha que não precisa de ninguém. Aquela pessoa com quem a gente tem problema, é essa que eu vou evitar mesmo. E se eu puder, eu vou lá, piso em cima ainda. Mostro quem que ela acha que é, quem que ela pensa que é. Vou pôr ela no lugar dela. Caramba, não aprendeu nada. Não entendeu. Precisamos entender os limites. Deus criou as leis universais, leis divinas, para que a gente possa entender quais são os nossos limites, os limites do outro, os limites do universo, para que a gente possa assim saber como fazer melhor aquilo que nos cabe. Precisamos também de limites. Sem eles nós não aprendemos. Precisamos ter o afeto como base. Não é à toa que Jesus colocou: o maior mandamento é o amor. Se o afeto não for a base, nós não estamos nos colocando como os pequeninos.
O afeto é a base da nossa vida. O carinho, a empatia, o compartilhamento. Sem isso, não estamos sendo os pequeninos. E acima de tudo, e esse último item, para mim, é muito importante, porque eu tenho refletido demais sobre ele. A confiança irrestrita no Criador. Todos os outros eu acho que não tem tanta... Embora tenha dificuldade, claro. Mas não é tão difícil. Agora, a confiança irrestrita no Criador, essa exige de nós muito mais. Mas a criança tem isso naturalmente. E nós podemos ter também. Essa é a fé. É essa fé que Jesus pede para nós. A fé das crianças. Que Ele possa nos abençoar e nos guardar. Para que pequenos, que ainda somos, possamos chegar até Ele. Para que Ele nos abençoe. Hoje, agora e sempre. Então vamos nos colocando numa posição mais confortável. Vamos fechando nossos olhos. Vamos buscando essa ligação amorosa com a espiritualidade amiga. Agradecidos pela oportunidade de estarmos nessa casa de paz e amor em Jesus, que nos recebe sempre de braços abertos. Agradecidos pela oportunidade de estarmos agora em contato com nossos amigos da espiritualidade. Que possamos neste momento nos ligarmos ao nosso mentor, nos ligarmos ao nosso amigo espiritual, que está sempre junto a nós, que nos conhece, que sempre nos inspira, que sempre nos leva no melhor caminho, que sempre mostra o melhor caminho para nós. Que possamos nesse momento estarmos abertos para recebermos a profilaxia do passe que se inicia agora com os passistas da casa. Eles que estão ligados a essa espiritualidade amiga que junto a eles vem trazendo esses eflúvios amorosos que, como pétalas de rosa, já vão caindo do alto, e essas pétalas, ao tocarem as nossas cabeças, elas se transformarão numa energia intensa, numa luz intensa. E essa luz e essa energia, ao tocar o alto das nossas cabeças, fazendo essa energização do nosso centro de força coronário, que é essa ligação mais plena com os nossos irmãos amorosos da espiritualidade, ampliando essa nossa percepção, ampliando essa nossa intuição, e essa luz dirigindo-se agora ao nosso centro de força frontal, na altura da nossa testa, que vai equilibrar o nosso pensar, que possamos pensar e agirmos melhores. Dirigindo-se agora ao centro de força laríngeo, na altura da nossa garganta, equilibrando nossas vias respiratórias, na construção de palavras edificantes, que essas nossas palavras possam servir de auxílio a todos aqueles que se aproximam de nós, que essas palavras possam ajudar aqueles que nos procuram, que essas palavras sejam de incentivo para aqueles que tanto necessitam. E essa luz intensa
dirigindo-se agora, na altura do nosso coração, no centro de força cardíaco, vibrando amor, vibrando sentimentos amorosos, o perdão das nossas ofensas, a emoção, desenvolvendo o amor, que possamos levar esse nosso amor a amar ao próximo. E essa luz descendo agora na altura do nosso baço, no centro de força esplênico, que é a nossa defesa orgânica, fortalecendo o nosso espírito. E agora energizando o centro de força gástrico, na altura do pâncreas, dissipando aqueles miasmas que foram criados por nós, que foram criados pelo medo, pela insegurança, pela ansiedade, regulando as nossas emoções. E agora energizando o centro de força genésico, na altura do nosso baixo ventre, com essa energia co-criadora, que possamos criar com a fonte do amor que somos. E agora, que essa luz, descendo agora até a planta dos nossos pés, possa subir novamente pela parte posterior das nossas pernas, energizando agora o nosso centro de força básico, onde nós captamos as energias emanadas da terra, que trará o nosso equilíbrio. E assim, essa energia vai subindo vértebra a vértebra, chegando novamente ao alto das nossas cabeças, terminando esse ciclo amoroso de reequilíbrio, de reenergização. E agora, reenergizados, que possamos vibrar então intensamente por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que necessitam de um acolhimento, de uma vibração amorosa, de uma oração, para que eles encontrem o seu caminho, que possamos vibrar intensamente para os hospitais, e ali levar esse abraço amigo àqueles que estão enfermos, que possamos vibrar intensamente para aonde estão as casas, nas casas de repouso, onde estão aqueles idosos recolhidos, muitas vezes abandonados pela sua família, que possamos levar esse abraço fraterno, caloroso, de irmãos que somos, que possamos vibrar intensamente para os orfanatos, levando a essas crianças que iniciam essa jornada já com tanta dificuldade, esse amor paternal, que elas possam receber esse amor que irá ajudá-las a enfrentar todas essas vicissitudes que já iniciam. E por que não vibrarmos também por todos aqueles que estão em presídios, enclausurados, mas vibrando para que eles busquem ainda o caminho nessa encarnação, para que eles possam buscar a sua regeneração, que eles possam buscar o seu equilíbrio moral, que eles possam aproveitar ainda o que lhes resta de tempo nessa encarnação. Que possamos vibrar também pelas nossas urnas, pelos encarnados que colocamos os nomes, para que eles possam receber essas energias amorosas, que eles possam receber a tranquilidade e a amorosidade necessária para continuar essa jornada, para eliminar as suas aflições. Que possamos vibrar também por aqueles que são os desencarnados,
que a espiritualidade amiga possa buscá-los com muita luz, com muita paz, levando a eles um local de repouso tranquilo, acolhidos pelos seus familiares da espiritualidade, que possam levar a eles esse consolo e esse abraço amoroso para a verdadeira casa, que é a casa espiritual. E que possamos humildemente pedir à espiritualidade amiga que leve essa nossa vibração amorosa junto aos nossos lares, que essa luz intensa possa percorrer todos os cantos e recantos dos nossos lares, eliminando os miasmas, as forças pensamento deletérias, levando paz, harmonia e tranquilidade. E assim, agradecidos por essa oportunidade, vamos agora vibrar intensamente pelas águas que trouxermos para a fluidificação de hoje. Que os nossos amigos da espiritualidade, os pretos velhos, os caboclos, os índios, os farmacêuticos, os químicos da espiritualidade, possam colocar nas nossas águas toda essa energia amorável que eles recolheram da nossa mata, transformando as nossas águas num elixir, num medicamento próprio para cada um de nós. E que possamos, ao absorvê-las, junto com uma prece, agradecidos pela oportunidade de mais um dia nessa encarnação, que ao acordarmos, possamos agradecer a Deus pelo sol que nos ilumina e que possamos ter sempre uma jornada cheia de realizações e assim, agradecidos a toda a espiritualidade. De luz, paz e amor em Jesus.